Tempos difíceis, irmãos. Tempos realmente muito tumultuados, muitas dificuldades. E eu agora há pouco já estava assim, pensando como voltarei para casa. Por quê? Tirei esse tira e coloca de máscara, né? É uma pequena coisa, mas é um pequeno incômodo, mas às vezes se torna grande, né? Eu particularmente tenho um incômodo muito grande com essa máscara. Mas eu coloquei aqui, eu digo, meu Deus, comecei a procurar, eu digo, e agora? O Uber não vai querer me levar, como é que eu vou voltar para casa? Porque eu pensei até que tinha perdido, mas já achei, graças a Deus, está aqui. Mas veja, irmãos, Deus é maravilhoso. Eu me dirijo a você que está nos acompanhando, que está participando do seu lar, você que está aqui no santuário, louvamos a Deus, eu louvo a Deus pela vida de cada irmã, de cada irmão, e eu quero dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Nada, irmãos, nada. Nem Covid, nem vacina, nem coisa alguma, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Amém? E eu quero falar, o tema nesta noite, irmãos, é sobre o exemplo de Cristo, baseado em Romanos 15, versículo 7. Eu queria que, é claro, aqueles que puderem realmente ficarem de pé em reverência à palavra do Senhor, que assim o façam. Romanos 15, capítulo 15 e o versículo 7. Vejam a exortação do apóstolo Paulo neste versículo. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Algumas traduções dizem recebei, é o mesmo sentido, acolher uns aos outros. Vamos orar mais uma vez, amém? Senhor nosso Deus, eterno Pai, quero agora me colocar em Tuas mãos, Senhor, porque a Tua palavra diz, com toda a veracidade que lhe é peculiar, Senhor, porque foi soprada e inspirada por Ti, Senhor, que nós somos vasos de barro. E como nós pastores precisamos de uma cobertura de oração, meu Pai, constante, porque a responsabilidade é grande para dirigentes, para aqueles que levam o louvor, os adoradores, e todos nós somos adoradores. Mas cada um é colocado na igreja, Senhor, com uma função específica, Senhor, ensinar a Tua palavra, pregar, exortar, motivar as pessoas, e que nesta noite, meu Pai, tanto aqueles que estão em casa, que não puderam vir, alguns já faz até um bom tempo que estão impedidos, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo toque no coração, meu Pai. E aqueles que saíram do seu lar, meu Pai, mesmo com tanta chuva, mas aquele Deus que os trouxe, que vai nos levar novamente para os nossos lares debaixo da Tua paz, Senhor. E que nós possamos agora, Senhor, nos alimentar, não do pão que perece, mas do pão verdadeiro que é a Tua palavra, Senhor. Sê conosco, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus amados. Faz alguns dias, eu gosto de pegar um texto e trabalhar, ruminar, deixar assim que Deus fale, porque quem estuda a palavra sabe, você lê um versículo, ou dois ou três, se você for dado a fazer anotações, esboços, principalmente os pregadores, mas não necessariamente e exclusivamente os pastores, mas tem irmãos que fazem anotações. Cada dia a palavra do Senhor há de ser renovada e vai falar de uma nova forma. Tanto é, irmãos, que este livro tão antigo, mas jamais será superado. Se mais tarde você ligar a televisão, dando alguma notícia, nada mais do que a Bíblia já revelou. E está aqui escrito, para o nosso ensinamento, para a nossa exortação. E eu pensei no tema, exemplo de Cristo. Parece até redundante, irmãos, porque
Jesus, ele é o exemplo de tudo, para todos, exemplo a ser seguido. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer, Paulo chegou a ter tal identidade, mas não se vangloriava nisso, tanto é que ele disse também: miserável homem que eu sou. Mas, por outro lado, esse mesmo homem que disse que era miserável, ele disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero trazer nessa noite, quero trabalhar com vocês, porque a palavra é para ser dada, para ser digerida, para ser trabalhada sem pressa. É por isso que eu fiz assim de forma muito sucinta. Vejamos, Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. O que você pensar, amar, amor, perdão, disciplina, em tudo. Não há ninguém que tenha amado mais do que Jesus. Não há alguém que tenha perdoado mais do que Jesus. Não há alguém que tenha também disciplinado. Sim, Jesus disciplinava quando era necessário, porque a disciplina está atrelado, está ligado em um ato de amor. Muitos acham que disciplina é castigo. Não, a disciplina é um ato de amor e Deus nos ama. Quantas vezes Jesus repreendeu os seus discípulos? Mas aqui, irmãos, nós encontramos uma outra faceta, um outro lado, um outro aspecto que a igreja nesses dias, que eu vou trazer, que eu gosto de falar do contexto ali, onde foi escrito, e no contexto aqui, hoje, para os nossos dias. Isso, graças a Deus, eu tenho encontrado na vida dos meus colegas pastores a necessidade de acolhimento. A minha tradução diz: acolham, recebam uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Meus irmãos, acolher é nosso dever. Nós veremos 3 exemplos apenas, e olha que foi difícil para mim escolher, viu? Porque o que Jesus fez, irmãos, Jesus nunca escreveu livro, não tem um livro, tem sobre ele. Temos 4 evangelhos acerca de Jesus, as epístolas falam de Jesus, o Antigo Testamento fala de Jesus, mas Jesus não tem um livro da sua autoria, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a palavra viva, a palavra em pessoa. Mas esse exemplo eu tiro, porque se fosse colocar, irmãos, todos os exemplos de acolhimento por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu creio que daria 11 horas da noite e nós não terminaríamos, porque tanto é que está escrito lá em João, né? Que se tudo que o Senhor fez fosse registrado, cuido, disse assim o autor, que não caberia, isso é hipérbole, né? Uma exageração, não é mentira, uma exageração, mas disse assim: cuido eu que não caberia em lugar algum. Ou seja, é claro que Jesus curou muito mais cegos do que aqueles que estão registrados. É claro que Jesus curou muito mais paralíticos, doentes, libertou muito mais endemoniados do que aqueles que constam aqui. Os evangelhos são um resumo daquilo, da vida, do procedimento e do ministério de Cristo Jesus. E nós, irmãos, me permitam, a título de introdução, com essa pandemia que está ocorrendo, eu louvo a Deus por uma coisa, que eu vou trazer aqui nessa noite. E eu ouvi esta palavra nos anos 80, final dos anos 80, de um pastor batista que ele dizia: vai chegar o tempo, e ele depois corrigiu e disse: já está chegando o tempo, quem é fica e quem não é sai. E esse ficar, irmãos, é ficar na presença de Cristo. Mesmo aqueles que estão em seus lares e que estão temporariamente impedidos de vir ao culto, mas estão cultuando a Deus em espírito e em verdade. E como é prazeroso, e como será prazeroso quando todos pudermos estar aqui mais uma vez. Eu espero que isso ocorra em breve. Mas se demorar mais um pouco, vamos persistir a adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, irmãos, essa pandemia, ela mostrou para mim e para outros pastores e para
toda uma liderança que sem acolhimento não existe igreja verdadeira. Nós, não estou dizendo, quando eu digo nós, é generalizando assim, de uma maneira que eu coloco todo mundo. Quando eu falo a igreja local, mas tem a igreja mundial. Mas muitas vezes, irmãos, nós queremos as bênçãos, mas não o abençoador. Queremos tudo que o Senhor tem para nos dar, mas não queremos andar nas suas pegadas, dos seus passos. E aqui nós vamos ver como Jesus agiu, até de uma certa forma, contra a cultura vigente. E ainda a título de informação, sabemos nós que os povos orientais são extremamente afetuosos no sentido de recebimento de pessoas, de receberem, nós sabemos. Se isso persiste até hoje, eu confesso que não tenho um grande conhecimento a esse respeito. Nunca fui a Israel, mas os povos do Oriente sempre foram conhecidos pela fraternidade, por receberem. Nós temos histórias bíblicas, o sobrinho chegando e o tio recebendo, e assim por diante. Mas ninguém, irmão, superou Jesus em nada do que você imaginar. Então, Jesus deixou esse exemplo para que nós pudéssemos continuar. Nós continuamos, de certa forma, o sofrimento de Cristo, no padecimento, nas perseguições, mas no acolhimento também. Vejamos agora, irmãos, 3 exemplos de pessoas que pela lei, que Jesus nasceu sob a lei, viveu debaixo da lei, cumpriu a lei. Vamos ver 3 casos de pessoas que ainda temos hoje em dia, mas de uma maneira diferente, mas que precisam do acolhimento, porque a mensagem, o coração da reflexão é essa que eu quero trazer. Eu sou igreja, então eu tenho que acolher o meu irmão, eu tenho que acolher as pessoas. O leproso, irmãos, aquele leproso que não precisa você abrir, se você quiser anotar, se estiver com a caneta, em Marcos 1, versículos 40 e 41. Chega um leproso, e existem vários tipos de lepra, assim dizem os estudiosos e os próprios médicos, mas o leproso, irmãos, tinha simbologia do pecado, além da própria doença que carregava. E o leproso, nos tempos bíblicos, quando ele estava a caminho, ou alguém ia ao seu encontro, ele tinha que lhe gritar, leproso, leproso, para que a pessoa se afastasse. E a lepra, espiritualmente, representa o pecado. Mas chega este leproso, Jesus o acolhe, e ele diz, irmãos, eu acho lindo a forma como ele se humilhou, até mais do que a sua coragem, porque Jesus poderia ter dito, você está imundo cerimonialmente, você não pode estar na minha presença. Mas Jesus disse, o que tu queres? É claro que Jesus sabia, mas precisou ele verbalizar. Jesus queria ouvir. Jesus amava, irmãos, de estar com as pessoas, aquela que era a escória da sociedade. Imagine hoje, ainda tem, né, o leprosário, mas pouquíssimo, graças a Deus. É uma doença que praticamente, eu não digo que está banida, que acabou, que está erradicada do mundo. Tem ainda os leprosos, mas é um grupo muito, é mínimo. Mas a lepra, na verdade, que queremos retratar, é o pecado. E Jesus disse, que queres? Ele disse, Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Eu quero ser limpo. Meus irmãos, tem muitas pessoas que a igreja tem que limpar. Uma vez eu vi um evangelista, ele era muito famoso na década de 80, 90, depois teve uns problemas, mas era uma bênção na pregação, o Jimmy Swaggart. E ele dizia o seguinte, pescar o peixe é uma coisa, falando do evangelista, agora limpar é outra. Aí ele falava da tarefa do pastor, fez uma comparação, que o evangelista pesca e o pastor vai limpar. Isso agora, descamar e limpar é outra questão. E ele era um evangelista das Assembleias de Deus. E é verdade, irmãos,
Mas Jesus, como não tinha o Espírito por medida, ele foi tudo, foi evangelista, foi pastor, ele foi tudo para todos. E eu imagino aquele leproso, irmãos, afastado dos seus familiares. Hoje, quantos estão afastados por conta da pandemia? Mas isso não impede que você ligue. Covid não vai ser transmitido por celular. Nem nenhuma outra doença vai ser transmitida, né? Então, irmãos, quando a igreja acolhe, ela está como espelho de Cristo Jesus na terra. Quando a igreja acolhe os leprosos que estão aí, você diz, pastor, mas não é o leproso físico? Não, não é o leproso físico, é o leproso espiritual. E eu dou aqui alguns exemplos de coisas que eu vivi, irmãos, durante a minha vida ministerial. Pessoas, coisas que eu presenciei. Porque eu poderia trazer ilustrações vividas, vivenciadas por outros, mas certa feita, numa igreja. Aliás, na primeira igreja que eu fui pastor, tinha um senhor espiritual, sim, mas ele era muito assim, eu vou dizer a palavra, extremamente rigoroso. E uma jovem aceitou o convite, foi aos pés de Cristo, naquele exato momento. E quando terminou o culto, estava aquela festa, a igreja alegre, aquela coisa toda, os membros ali orando, dizendo, glória a Deus, louvado seja bem-vinda. Esse senhor chega e diz, olhe, a partir de hoje, aí fez aquele catecismo todinho, né? Aquele sermão que a gente já sabe. A partir de hoje, você não pode mais usar essa saia, você não pode mais fazer isso. Resultado, irmãos, primeira e última vez que ela foi na igreja. E depois procuraram saber por quê. Uma pobre de uma moça que só tinha uma peça de roupa para usar e era aquela. O que a igreja devia ter feito? Longe de mim de julgar, eu me dou muito bem com esse irmão, mas eu reconheço que ele é muito radical. Porque, irmão, só o Espírito Santo transforma. Longe de mim, quem me conhece, eu já estou aqui, já vai o quê? Para quase, eu acredito, mais de 2 anos já, daqui a pouco, né? Sabe da minha linha de pensamento, que eu não sou radical, mas também não sou um libertino de forma alguma. Eu prego ordem e decência, mas quem faz a transformação, quem purifica é o Espírito do Senhor. É a mesma coisa, irmão, chegasse alguém hoje, certo? Com uma fisionomia, digamos assim, totalmente mundanizada, paganizada, e aceitasse Jesus como Senhor, como seu Salvador, a igreja deveria o quê? Acolher, e é isso que a igreja deve fazer. Agora, a transformação vai acontecendo. Em contrapartida, um pastor, isso foi lá nos Estados Unidos, isso eu tenho um livro. Tinha um rapaz que tinha muita vontade, e era um musicista, um músico talentosíssimo no órgão, no teclado, e ele, não querendo inovar este pastor, mas numa época em que hoje, é que eu digo, as culturas mudam, né? Algumas para melhor ou para pior, mas ele tinha um cabelo que não era comprido, essas coisas todas não, mas o pessoal ficava olhando para ele de maneira diferente. Aí ele pegou e disse, eu soube, o pastor chegou e disse, eu soube que você é um músico talentoso. É, pastor, eu sei, mas... E o pessoal da sua igreja disse, não se preocupe com isso não. Você quer louvar a Deus? Ele disse, olha, eu não tenho compromisso. Se quiser, eu posso tocar no teclado, mas eu não quero... Começa assim, irmão, não quero compromisso. Resultado, irmãos, o pastor permitiu aquele rapaz... Toda regra tem exceção, não estou dizendo que aqui deva ser dessa forma, pegar pessoas mundanas e fazer, não, mas é o acolhimento. O pastor acolheu aquele rapaz, ele começou a tocar, irmãos, o irmão está olhando aqui para mim atentamente, os irmãos estão olhando para mim atentamente, como diz, não precisa nem adivinhar o que aconteceu. Ele converteu-se ao Senhor. Não tem como se converter, irmãos. Louvando a Deus. Castelo forte é nosso Deus. Grandioso és tu. Louvando a Deus. Um dia ele chegou para o pastor, com o cabelo por aqui, disse, pastor, a partir de hoje eu entrego a minha vida, louvado seja a Cristo Jesus. O pastor, meus queridos, nem apelo fez.
Porque quem trabalha é o Espírito Santo, meus amados. Então, imagine se aquele pastor dissesse: olha, primeiro tu vai cortar teu cabelo, depois tu volta, aí a gente conversa. Mas nunca aquele rapaz voltaria para a igreja. Graças a Deus que eu considero esta igreja acolhedora, mas faço essa ressalva, com ordem e com decência, porque tudo tem um limite. Se aquele rapaz chegasse pelado, chegasse nu ali, com certeza o pastor não iria deixar, de maneira alguma. Mas era um cabelo mais comprido, ele, irmãos, foi transformado completamente. O pastor, meu querido irmão Pedro, nem falou do cabelo dele, ele foi que chegou na outra semana, parecia outro. É o Espírito Santo quem modifica o homem, irmãos. Não adianta, olha, você pode falar, mas se não for pela pregação, e pela unção, pela presença do Espírito Santo, o leproso vai continuar leproso. Por que este leproso foi curado? Porque Jesus tinha o Espírito Santo sobre ele, e era conduzido pelo Espírito do Senhor. E Jesus é Jesus, e pode tudo, ontem, hoje e para todo sempre. Amém, irmãos? Então que a nossa igreja continue assim. Acolher, irmãos, pessoas que são leprosas. Quantos, irmãos? Eu quando olho para trás assim, irmãos, e eu oro, eu não digo que eu sou perfeito, estou tão longe da perfeição, como nós estamos, mas quantas vezes, irmãos, e eu peço a Deus, nas minhas orações, que eu nunca tenha, por meio da pregação, não faço pregação para agradar quem quer que seja, mas a pregação tem que ser direta, mas tem que ser uma pregação que mostra a doença, mas mostra a cura também. Mas eu peço tanto a Deus, irmãos, que até numa conversa eu nunca tenha, meus queridos, afastado alguém, mesmo sem querer, dos caminhos do Senhor. Tem gente que diz assim, eu digo isso, é o meu pensamento, eu falo por mim como pastor. Quando alguém diz para mim no meio da rua, eu já encontrei muito pastor, ore por mim, eu digo, e às vezes até desviado, é porque eu estou bebendo agora, estou fumando, mas eu vou parar e vou voltar para a igreja. Eu digo, não, volte agora. Mas pastor, mas ainda estou fumando, ainda estou bebendo. Para um dia, domingo, você vai para a igreja. E Deus faz a obra, irmãos. Esse é o nosso Deus, o Deus que purifica leprosos, o Deus que liberta da bebida, das drogas, da prostituição. É o nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós parece que às vezes não acreditamos que o leproso tem que continuar leproso. Não, o Senhor disse, quero ser limpo. O Senhor quer limpar muitos leprosos, irmãos. Quer livrar muitas pessoas de vícios, de todo tipo, irmãos. De medo, temor, de tantas coisas. Porque quando pensamos em vício, é bebida e fumo. Ah, se fosse só isso, irmãos. Tem tanto vício hoje em dia. Vícios virtuais, tecnológicos. Deus quer purificar leprosos por meio do corpo de Cristo que somos nós. Então, o primeiro exemplo, que Jesus quebrou paradigmas, ou seja, regras, porque pela lei não poderia haver essa aproximação. Segundo, vamos lá. Em João 7, 53, aí depois vem do 8, do 1 até 11, tem uma das histórias mais belas em que Jesus, eu digo assim, ele sempre humano, mas se humanizou mais ainda, irmãos. Teve empatia. É a história da mulher adúltera. Chegou uma multidão, chegou um grupo de pessoas, e vejam, irmãos, como as coisas são. Chegaram para Jesus e queriam pegá-lo de todas as formas, de todas as maneiras. É aquele grupo de pessoas que ainda hoje existe, né? Já vem com a resposta. Diz assim, se ele responder assim, nós já temos a saída. Quer dizer, não quer aprender. Mestre, esta mulher foi pega em adultério. O que é que vamos fazer? Aí Jesus disse, e a lei? Porque Jesus não veio para destruir, veio para cumprir. Mas Jesus, uma vez eu escutei uma missionária, que ela falando sobre essa questão de preconceito, e sobre justamente essa questão de acolhimento, irmãos, que a igreja tem que ter. Isso faz muito tempo, não foi nessa época agora não, eu era um garoto, e ela falava já sobre acolhimento, meus irmãos.
Se eu fico imaginando que Jesus, quando abaixou-se, diz a Bíblia, né? Que ele começou a escrever ali. Ele imaginava, isso não é comprovado, né? Que talvez fosse o pecado das pessoas. Essa missionária da Convenção Batista, ela foi ousada porque ela disse: eu imagino que ali estava, ou estavam, as pessoas que tinham seus casos com ela, mas diante da sociedade, diante da família, era uma fachada. Aí queriam a lei. Lei para você e bênção para mim. Jesus disse, pode fazer. Mas Jesus disse o quê? Louvado seja Deus. Aquele que não tiver pecado, pode pegar a pedra, jogue. Meus irmãos, não ficou ninguém para contar a história. Ninguém atira uma pedra em você, sabe por quê? Eu não posso atirar uma pedra no meu irmão, nem meu irmão pode ir, porque nós somos pecadores, remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Pecamos ainda porque ainda estamos nessa carne. Não é verdade, meu querido? Ainda estamos, mas quem sou eu para atirar uma pedra contra o meu irmão? Eu posso e devo exortá-lo com amor. E é bíblico, se souber que ele está no erro ou em erro, caindo em alguma transgressão, e aí disciplinamos. Se a irmã estiver... E até pastores entram em disciplina porque faz parte da pedagogia do Senhor. Mas eu acho lindo, irmão, Jesus tinha a resposta para tudo. Quando os religiosos da época achavam que iam pegá-lo, quebrando a lei, que Jesus ia dizer, não, não pode fazer isso não, a coitadinha. Jesus disse, o que é que diz a lei? Mas também disse, aquele que não tiver pecado, atire. O que é que diz a Bíblia, irmãos? Um por um, olha. Foi saindo. Louvado. Eu me emociono, irmãos, com essa passagem. É muito lindo. Porque mostra o amor de Deus por nós. Porque ainda hoje tem pessoas que vivem assim. Ainda hoje tem pessoas que precisam ser acolhidas pela igreja. Que digam, não, nós não vamos atirar a pedra. Nós vamos remover a pedra para que o Lázaro saia dali, em nome de Jesus Cristo. Para que você saia da morte para a vida. E Jesus pergunta àquela mulher, que já era, irmãos, uma coisa antissocial, anticultural. Mulher se aproximar de um homem de uma mulher ali, e mais naquela situação. Jesus disse, mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, nenhum, Senhor, nenhum mestre. Nem eu tampouco te condeno. Glória a Deus, irmãos. Eu agradeço pela oração que foi feita pelo pastor, pela minha pessoa. E se todos soubessem como é importante orar pelos nossos pastores, irmãos. Porque não somos super-homens, não somos semideuses, somos humanos. Somos humanos e erramos, e eu posso até errar, mas se eu errar, vou ter coragem de chegar, minha irmã, me perdoe porque eu errei, eu pequei. Sim, é bíblico, irmãos. Agora, quando alguém me pergunta, qual é o pecado, pastor, que eu avalio que eu não posso achar mais do que a Bíblia, irmãos. Quem tem que achar e dizer é a Bíblia, mas hipocrisia. E Jesus não era hipócrita. Jesus chegou e disse, onde estão os teus acusadores? E olha como a humanidade é, irmãos. Porque é tão fácil a gente acusar, né? Mas levantar a pessoa, ajudar a pessoa, é como eu falo sempre, andar no carro luxuoso, confortável, é tão bom, né, ir para casa, mas empurrar um carro quando está mais numa ladeira é complicado, né? É complicado. Eu não tenho um carro, mas sei com o que é complicado. Quando era garoto, na rua era uma festa, quando o carro pifava ali, aí os meninos tudinho... Menino, agora não, agora está tudo já de idade, né? Mas, irmão, ninguém quer empurrar o carro, não. Agora, para andar, é uma maravilha estar ali com o ar-condicionado. Aí Jesus disse, onde estão os teus acusadores? E lá na frente Paulo disse, quem nos condenará? Pois é Cristo quem nos justifica. E eu tenho que acrescentar, irmãos, porque está escrito, viveremos por isso no pecado? Não. Muito pelo contrário, mas se você pecar, saiba que você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja Deus.
Essa irmã, ex-adúltera, está à nossa espera, irmãos. E nós a encontraremos lá no céu. Porque lá no céu tem ex-adúltera, ex-ladrão, tem tudo ex. E nós vamos ver aqui, irmãos. Eu já trouxe 2 exemplos. O leproso, e trouxe a simbologia. E a mulher adúltera, que está aqui, não precisa nem de simbologia. Era adúltera, era uma prostituída e uma prostituta. Se hoje não vale nada para a sociedade, e a sociedade ainda faz o que faz, imaginemos no tempo de Cristo, era apedrejada. E tem mais, irmãos, em alguns países do Oriente, as prostitutas ainda são apedrejadas. Quando cai adultério. Se eu estiver errado, alguém pode me cobrar, mas não é isso mesmo? Pois bem, irmãos. Por último, um caso inusitado. Lucas 23, versículos 39 até o 43. O malfeitor na cruz. Nós sabemos que Jesus foi crucificado, à sua direita estava um malfeitor, à sua esquerda estava o outro, e eu me lembro do reverendo pastor Severino Vilarindo, não sei quantos já ouviram falar dele, já falecido, era um pastor batista. Eu falo muito em pastores batistas porque o meu novo nascimento foi dentro da igreja batista, né? Então eu ouvi muitos pastores batistas. E ele, uma vez pregando lá, na primeira igreja aqui de João Pessoa, ele disse o seguinte, que tem gente que diz o seguinte: o bom ladrão, nenhum ladrão é bom, irmãos. Não tem essa história de bom ladrão, não. Não existe bom ladrão, não existe bom criminoso. Não, ele era criminoso, era malfeitor, era um homem mau. E merecia realmente aquele castigo de crucificação, a pena de morte, e fez por merecer. Tanto é que ele, quando o outro, que zombava, que dizia o quê? Um dizia o seguinte: se tu és o Cristo, livra-te a ti mesmo e a nós também. Desafiando, né? Eu até, às vezes eu fico dizendo, esse daí, se estivesse no nosso meio, seria um adepto da teologia da prosperidade. Entendeu? Se tu és o Cristo, e ainda desafiou. Se tu és o Cristo, ele só queria se salvar, se safar da pena de morte. Mas Jesus não veio para tirar pessoas da pena de morte. Não, dessa forma não. Jesus poderia dizer, desce da cruz agora. Ele não tinha poder para isso? Tinha. Mas não. Aí o outro chegou, morrendo já, também. Ele disse, olha, nós merecemos, pelas nossas ações, o castigo merecido. E pena de morte, irmãos, a crucificação era para os piores bandidos da sociedade daquela época, como fuzilamento, e hoje acontece em alguns países ainda. Então, boa coisa ele não tinha feito. E ele disse, olha, nós merecemos, mas este nenhum mal fez. Lá vou eu me emocionar de novo, quando ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, na tua glória. E o Senhor disse, não, você é um bandido. Não, vai sofrer agora e depois vai para o inferno. Não, o que foi que o Senhor disse, meus irmãos? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus. Esse malfeitor, irmãos, não importa a sua vida regressa e pregressa, o que ele tenha feito. O que importava, o que teria importância era daqui para frente. Isso não é uma regra. Tanto é que o outro morreu blasfemando. E ele morreu. E eu tenho certeza que ele foi ao paraíso, ao seio de Abraão. Promessa de Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas precisam saber que se morrerem hoje, vão estar no paraíso. Mas isto é uma decisão que, segundo João 6,44, diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe conceder. Então, este criminoso foi a Jesus, porque o Pai tocou no seu coração. Não pense que é todo bandido, não. Uma vez eu vi uma mensagem, dessas mensagens populistas, que até no meio de igreja tem,
que dizia, eu não sei para que tem cadeia, deveria soltar todo mundo, que cadeia não ajeita a vida de ninguém. Eu digo que a sociedade já está complicada assim, com os que estão soltos. Imagine se soltar a penitenciária do Roger e as outras que tem aqui, irmão. Não é assim, não. Praticou um crime, e tanto é que eu digo sempre para aqueles que questionam a justiça, quem pratica crime tem que pagar perante os homens. E esse malfeitor, irmãos, ele foi feliz, sabe por quê? Ele disse, mestre, me tire dessa cruz, eu tenho mulher para cuidar, eu prometo que vou ser um rapaz bonzinho. Ele disse, não, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não pediu sequer mais um dia de vida, mais meia hora de existência, mas ele pediu a melhor parte, a vida eterna. E o Senhor lhe concedeu quando disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Encerrou ali o diálogo. E eu creio, irmãos, Jesus falou, está vaticinado. Eu posso falar e até me retratar depois, né? Dar uma data assim, e na outra semana dizer, irmãos, eu dei aquela data, daquela carta, pensando que tinha sido escrita, mas eu errei, foi um equívoco, me perdoe. Mas Jesus não erra, irmãos. Jesus que acolheu o leproso, a mulher samaritana, que eu não coloquei aqui, a mulher adúltera, e este criminoso, malfeitor, é aquele que quer que a igreja tenha esta mesma atitude, acolhimento. Cautela, prudência, com certeza, mas a tarefa da igreja, irmãos, é acolher. Estamos no inverno agora, aqui não tem aquele inverno de São Paulo, né? Do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Estava conversando com um colega que já está passando, e ele disse que não levou agasalho, está morando no Paraná, botou um paletó. Isso não vai adiantar nada, meu irmão. Eu disse para ele ontem, eu conheço de muitos anos, eu disse, Marcelo, não vai adiantar nada, que paletó não vai esquentar não. Pode comprar agasalho no Paraná. Qual é a temperatura daí? 8 graus. Eu digo, tá bom. Começa assim, depois baixa mais ainda a temperatura. Meus irmãos, Jesus, ele é acolhedor. Imagina esse colega meu pastor, se alguém chegasse com um casaco para ele, como ia ser bom, né? Como ia ser bom. Então imagine quando você está triste, você não gosta de alguém que liga para você, ou manda uma mensagem, dizer torpedo. O torpedo é de 15, 20 anos atrás, nem existe mais. Né? É o tempo passando, irmão, 55 anos de idade, é isso mesmo. Meu tempo, eu digo, no meu tempo, logo quando começou, não tem, manda o torpedo. Eu digo, pensar que torpedo só tinha submarino, mas não, é torpedo, né? Irmão lembra também, glória a Deus. Meus irmãos, Jesus nos acolheu. E aqui a palavra do Senhor está dizendo para cada um de vocês, para mim, para o irmão dirigente, para o irmão Eduardo, para todos nós aqui. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Meus irmãos amados, que a igreja acolha, que ela cure, que ela limpe, que ela leve vida onde tem morte, que ela leve esperança. E aqui vem um lado de terapeuta, né? Abrindo parênteses. Conversava ontem, como eu falei, na reunião de pastores virtual, e tem um pastor nosso que é psicólogo, e eu não conhecia, é Espíndola, parece que é André, um negócio. André Espíndola, o irmão conhece? Os irmãos, é Espíndola. E muito simpático, ele é psicólogo, aí eu me identifiquei, e coloquei na mensagem também essa questão. Meus irmãos, eu vou dar um dado aqui para que nós oremos. Todas as terças, inclusive, se possível. O Brasil está no ranking negativo, sabe de quê? Depressão e ansiedade. É o país que mais tem pessoas que dizem que estão depressivos ou com depressão, aliado à ansiedade. E olha, irmãos, essa pandemia vai passar, mas é bíblico, outras coisas vão acontecer. Agora, a minha grande preocupação, eu confesso, irmãos, é a questão da saúde mental. Porque nós estamos vendo, eu vejo pessoas que têm uma verdadeira paranoia. Nós devemos ter equilíbrio, respeitar as leis, com certeza. Senão não seríamos cristãos, mas nós devemos ter cuidado com a nossa saúde mental, irmãos. Eu fiquei assim e comentei com um pastor que é psicólogo. Eu não sou psicólogo, eu sou terapeuta. É outra história, né? É outra linhagem, né? Outra vertente. Pois bem,
E ele sabe também dessa situação e está preocupado. Sabe por quê, irmãos? Quando a chuva cai, molha crente e descrente, irmãos. Quando vem a tempestade, vem sobre todos. Mas se nós tivermos a palavra de Deus dentro do nosso coração, pode ter certeza, a tempestade virá, a tristeza, as mágoas, as lutas, os dissabores, as enfermidades, mas tudo que acontece na nossa vida é diferente da vida de um descrente, meu irmão. Pode ter certeza. Crente não morre, morre. Crente não adoece, adoece. Mas é diferente, irmão. Porque Paulo disse, eu não estou inventando nada, eu estou concluindo. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Então é isso, irmãos. Vivamos o Evangelho. Agora é o seguinte, não é aquele Evangelho egoísta. Senhor, eu quero bênção para mim, para minha casa, para a minha família, para tal, somente para mim. Não. Sejamos abençoadores. Sejamos aquela igreja que acolhe cada vez mais. E eu concluo dizendo, irmãos, nunca que eu me lembre, em 33 anos de pastorado já, nunca que eu me lembre de um momento crucial como esse, de grande oportunidade, como Paulo disse, uma porta grande se abriu, mas existem muitos inimigos. Irmãos, mesmo com essas proibições, mesmo com essas restrições, mas nada impede de você ser um acolhedor, você receber um leproso, uma mulher adúltera, ou um ladrão, mas uma pessoa, um criminoso, mas eu digo criminoso de vários tipos, porque aqui era o criminoso na acepção da palavra, mas o pecado é um crime também, irmãos. O pecado é um crime. Mas se depois da manhã você conhecer alguém que disser para você, olha, eu paguei 13 anos de cadeia, mas eu quero consertar minha vida, você me ajuda? Ajude sim, irmão. Vamos ajudar as pessoas, irmãos. Aí você diz, pastor, mas eu já estou com a vida tão sobrecarregada. Eu também estou, irmãos. Eu tenho meus problemas. Pastor Leonardo tem os problemas dele. Vocês, irmãos, homens e mulheres aqui, têm seus problemas, e como tem, vocês sabem disso, mas Deus lhes dará força para socorrer aqueles que precisam, porque você tem Jesus, e quem tem Jesus tem tudo. Então sejamos, irmãos, uma igreja acolhedora sempre. Você é a igreja, é você que vai parir, que vai gerar ovelhas para a glória de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Avisa, então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quinta-feira, né, o culto de doutrina. Todos estão convocados. E eu espero de coração que com esta reflexão saiamos daqui pensando mais no próximo, irmãos. Pensando mais em como melhorarmos como cristãos, acolhendo as pessoas das mais diversas formas. Se prejudicar, irmãos, tem várias formas de se prejudicar. Ajudar, tem também muitas formas de ajudar alguém. Muitas. Peça sabedoria a Deus. Vamos orar, em seguida impetraremos a bênção apostólica e estaremos despedidos. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer. E eu quero colocar cada palavra que aqui foi dita, Senhor. Jesus foi aquele homem, Deus homem. Nunca deixou de ser Deus e nunca deixará. Aquele que mais acolheu, aquele que mais amou, aquele que mais perdoou, Senhor. Ó Deus, que essa mensagem tenha sido tão clara que das crianças a adultos e anciãos, todos tenham compreendido, meu Pai, que temos na sociedade muitos leprosos, adúlteros, de todas as formas, Senhor. Temos criminosos, Senhor, e todos estes precisam receber, por meio da igreja, a ministração da vida, da palavra, da fé e da esperança. Eu rogo, Senhor, por cada família aqui representada,
Que tu possas abençoar, Senhor, ricamente. Que tu possas, Senhor, transbordar das tuas bênçãos, no derramamento do teu Santo Espírito, meu Pai. Guardai aqueles que ficaram nos seus lares, Senhor. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Esta é nossa oração, meu Pai, enquanto não chegar o tempo de estarmos na Nova Jerusalém, porque aqui não é nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, Senhor. Nos livre, nos guarde de todo o mal. É assim que nós te pedimos e te bendizemos em nome de Jesus. Que a graça